Bom, então eu queria agradecer muito a presença do Lauro Escorel aqui, nessa nossa... Vou tirar aqui, que é chato ficar assim. Eu quero tirar. Oi? Melhorou. O que você falou, Carlos? Bom, então agradecer o Lauro. O Lauro trouxe minha cola porque eu sempre me dá branco falar sobre você. O Lauro é um cineasta que dispensa apresentações, mas como a gente está gravando, é sempre bom ter uma apresentação. O Lauro Escorel, ele é diretor de fotografia, foi assistente do Dib Luft, do Afonso Beato, né? O primeiro longa dele foi em São Bernardo. Então, você tem uma passagem pelo cinema novo, né? Tem um documentário super gostoso chamado Dib, do pessoal da UF. E tem um depoimento do Lauro falando um pouquinho da relação com o Dib, né? Que é muito bom aquele depoimento seu, do que ele era em set, do que ele representa, o que ele era também diante... E a fotografia dele, né? Ele como fotógrafo, ele como câmera. O Lauro, ele ganhou com o primeiro longa que ele fez direção de fotografia, ele já ganhou o prêmio no Festival de Gramado. Ele tem uma série de prêmios no Festival de Gramado, ele fez Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, fez outros filmes com Babenco. A sua filmografia é um pouco o cinema brasileiro, né? A gente vai andando assim, falando, nossa, quanta coisa. Agora ele está com um curta super gostoso, que se chama Improvável Encontro. É um curto que ele fez a pedido do Avelar. O Zé Carlos Avelar é um crítico de cinema carioca e levou muito cineasta brasileiro para o Festival de Berlim. Participava também de outros festivais. Ele era uma espécie do olheiro brasileiro que indicava as pessoas. E aí, vocês trabalharam juntos, né, no Instituto Moreira Salles. E é um filme super gostoso, eu não vou falar sobre ele agora, que na mostra do Novíssimo vocês vão ter oportunidade de ver ele, a gente vai conversar, que é em março, é uma mostra que as pessoas já conhecem, que é a abertura do ano, então, para receber os calouros. E, bom, é um curto que tem o Zé Medeiros e o Pedro Farcas, e o Thomas Farcas, tantos Farcas, né, que a gente até falta, você coloca Farcas e, pô, é o Thomas, é o pai. O encontro de dois fotógrafos e as proximidades dele. Mas, bom, nós estamos aqui para falar do Dib. Eu falei, já que tem o Avelar, que não está mais com a gente, ele foi no ano passado, né? Ou foi esse ano? Foi início do ano, né? E o Dib, que há poucos meses, essa mostra foi pensada antes dele falecer. O Maurício e o Thiago, que organizaram essa mostra, Maurício Batistucci. Parabéns, Maurício, pela mostra. E Thiago Oliveira. E eles nem pensavam, eles queriam até trazer o Dib, né? Eu falei, gente, acho que não vai dar, não. Mas, então, dedicar essa mostra ao Dib e ao Avelar, pessoas que muito gostaram do cinema, gostam e gostaram do cinema brasileiro, eles fazem parte. E Lauro também, acho que você representa, traz um pouco esse lugar. Queria que começasse a falasse um pouquinho sobre... Né, acabamos de ver esse filme que é incrível, cinema novo, a quantidade de câmeras na mão que a gente tem, com uma câmera na mão se segue a outra. Eu me recordo de um depoimento muito corajoso do Zelito Viana, falando da importância do Dib para o cinema novo, quando as pessoas eram muito jovens, ainda não dominavam a decupagem, e a câmera na mão do Dib era sempre um conforto. Uma solução, exatamente. Então, queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas ideias na cabeça, que tem uma mão bastante eloquente, digamos assim. E muito obrigado. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Quer dizer, sempre é uma emoção, né? Estar aqui para falar do Dib, um amigo assim de tantos anos que acabou de nos deixar, quer dizer, embora tenha passado já os últimos 4, 5 anos, assim, um pouco já desligado, sofreu de Alzheimer, foi assim que ele morreu agora no mês passado. Então essa coincidência da mostra e da morte dele é tudo muito próximo, né? Então é difícil
resgatar um pouco essa história. E eu acho que para falar do Dib, quer dizer, acho que foi bom assim eu poder estar aqui hoje, depois de passar esse filme, que eu acho que é um filme que, embora eu lamente que tenha sido projetado o filme em DVD, porque eu acho que a gente fez uma cópia recentemente muito boa do filme, e o DVD, digamos, iguala demais os materiais do filme. Quer dizer, acho que é um filme onde o Dib se apresenta assim na sua melhor forma, não só como operador de câmera, mas também como diretor de fotografia. Quer dizer, o trabalho de luz, o trabalho de texturas que o filme tem na sua versão original, a projeção de hoje perdeu bastante, eu acho. Quer dizer, o filme tem materiais captados em 16mm, colorido, tem materiais em preto e branco, 35. Quer dizer, o filme tem assim, uma riqueza de materiais, que é um filme, acho que até bem diferente assim, de outros filmes que o Dib fotografou. E, ao mesmo tempo, é um filme, pela minha lembrança, assim, acho que é um filme também que foi feito ao longo de alguns anos, né? Foi feito em várias etapas. E aí o Walter Lima foi construindo o filme aos poucos. O filme tem muito improviso, e a fotografia do Dib, eu acho que dá conta muito bem do filme nessa estrutura mais livre, digamos, que o filme tem, e mostra ele como ele trafegava por todos os gêneros de alguma maneira, todos os estilos de iluminação, as coisas mais iluminadas, a coisa mais cinema noir, mais com sombras, de uma maneira que talvez eu não lembro de nenhum outro filme dele que tenha essa riqueza de texturas assim. Agora, falar do Dib e falar que ele era um extraordinário, eu gosto de falar disso porque a gente fala sempre do Dib, o Dib é sempre apresentado como o grande operador de câmera na mão, o gênio da câmera na mão. E acho que o Dib era muito maior e mais completo do que as pessoas imaginavam ou diziam que ele era. Quer dizer, então, eu acho que o Dib, de fato, quer dizer, começou como um extraordinário câmera, ele abriu o espaço para ele como um grande câmera. Lá atrás, né, na verdade, ele já era um grande câmera quando ele começou a trabalhar na televisão. Ele operava lá na TV Rio, aquelas câmeras gigantescas de antigamente, que vocês devem lembrar de fotografias. E ele foi, digamos, convidado pelo irmão, para o Sérgio Ricardo, para fazer um curta-metragem, O Menino da Calça Branca. E nesse filme, pela minha lembrança, ele, quer dizer, não só porque eles resolveram que queriam fazer câmera na mão, que para ele era um brinquedo, quer dizer, diante da câmera que ele manipulava na televisão, a câmera 35 passou a ser uma coisa que não era nada para ele, aquilo era uma extensão do corpo dele. Ele já estava habituado àquela câmera gigantesca. E aí, no meio do filme, eles resolveram que o menino ganha a calça branca, sai correndo e dá uma cambalhota. E aí o Dib, que na minha visão tinha uma visão extremamente lúdica do trabalho, ele se divertia filmando. O Dib era uma pessoa que filmava com enorme prazer de estar filmando e sempre querendo fazer um pouco mais, digamos, do que lhe era proposto. Sempre que os diretores diziam, e se a gente fizer isso? Ele falou, não, mas a gente pode fazer isso mais isso. Era uma coisa muito recorrente no trabalho do Dib. Então eu lembro que quando, no final me dando uma cambalhota, o Dib deve ter dito, estou imaginando isso, ele deve ter dito, e se eu der uma cambalhota junto? Então, bom, como é que faz? E na hora o Dib encontrou lá uma solução de subir ficar um pouquinho mais alto do chão, e aí o menino passar entre as pernas dele, e aí ele virar a câmera de cabeça para baixo, e aí pegar a câmera do outro lado e sair atrás do menino. Então, desse filme, se vocês tiverem chance de ver, o filme é normal, não tem nada demais, mas de repente tem assim, esse primeiro brilho, digamos, do talento do Dib. E acho, assim, pelo que eu já escutei dizer, que a partir dali a fama dele começou a se construir. Quer dizer, aí ele fez outro filme com o Sérgio Ricardo e as pessoas começaram a coisa da câmera na mão, da Nouvelle Vague, etc. Todo esse era o estilo, e tinha uma pessoa ali que podia, digamos, pôr em prática isso.
Então o Dib começa como câmara e ele vai fazer câmara, na verdade, pela minha lembrança, do Desafio, vai fazer câmara da Grande Cidade, vai fazer câmara depois, mais adiante, um pouco do Terra em Transe. Quer dizer, ele começa, ele é a opinião pública, ele já fotografa. Mas eu estou falando desses filmes, quer dizer, eu digo, eu fico sempre tentando fugir da coisa do Dib, operador de câmera, e volto a isso. Mas eu acho que o Dib tinha muita consciência desde o início, porque ele começou ele era operador de rádio, ele consertava rádio, digamos, na juventude. Aí foi levado para a televisão pelo Sérgio Ricardo, o irmão dele, que se apresentava, que era cantor, conseguiu um lugar para ele na televisão. E ele gostou daquilo e começou a querer estudar fotografia. É uma coisa que ele se interessou mais do que as pessoas imaginam. Então ele ele se matriculou num curso que o Arne Sukersdorf deu em 62, no Rio de Janeiro, um cineasta sueco que veio para o Brasil, convidado pelo Itamaraty, promovido pela Unesco. E o Dib se matriculou nesse curso como aluno, que é uma coisa que pouca gente fala. O Dib foi aluno desse curso. E, quando acabou esse curso, o sueco, que era, digamos, para ir embora, tal, mas se apaixonou pelo Brasil e resolveu ficar aqui, ele resolveu fazer um filme no Brasil. E ele fez um filme que demorou muitíssimo, demorou quase um ano esse filme para ser filmado. Mas o Arne, na verdade, a primeira pessoa que ele chamou para fotografar o filme foi o Arne Sukersdorf, o Ricardo Aronofsky, foi a primeira pessoa que ele chamou para fazer o filme. E o Ricardo, até troquei uns e-mails com ele essa semana sobre isso, ele disse porque o Sukersdorf fazia tudo, ele fotografava, montava, editava, fazia tudo. E o Ricardo, depois de 2 semanas de filmagem, disse, não tem nada para fazer nesse filme. E o cara quer fazer tudo, diz que não quer para fazer isso, não me deixa fazer nada. E ele foi embora do filme, depois de 2 semanas. E aí entra, até onde eu consegui acompanhar, quer dizer, o Dib entra e passa ao longo de um ano convivendo com o Arne. E aí eu lembro do Dib me contando de como foi importante esse aprendizado dele, quer dizer, toda a questão da técnica, das questões técnicas da cinematografia, foi esse diretor sueco, que também era fotógrafo, documentarista, etc., que passou para ele. Então ele teve ali, digamos, como é que eu posso dizer assim, um treinamento que a gente nunca fala do Dib, mas quem é que ensinou para o Dib? Então você ia perguntar. Então, o Dib era um cara, digamos, que aprendeu com muitas fontes, mas o Arne foi a primeira que deu a base. E você não pode esquecer que, digamos, o Dib depois trabalhou como operador de câmera com o Zé Medeiros, com o Barreto, com o Guido Kozowitz, com... Tem mais um aqui, são 4, o Guido, aí o Fernando Duarte, na Grande Cidade. Então ele teve assim, ele foi se preparando para assumir o papel de diretor de fotografia com muita calma, com muita tranquilidade. Então eu acho que é uma coisa até que nos dias de hoje, pensando aqui no pessoal que está chegando, quer dizer, o tempo que leva para você se formar e se formar bem. Quer dizer, quando o Dib começa a fotografar os filmes, ele tem, digamos, um embasamento bastante sólido, na verdade. Embora ele seja um homem profundamente intuitivo, mas muito atento, e eu te digo que eu aprendi com ele, digamos, até o valor da intuição no exercício da profissão de fotógrafo, a necessidade que você tem, às vezes, de seguir a sua intuição para encontrar soluções para os filmes. O Dib estava muito ligado no que estava sendo feito e como era feito. No meio dessa trajetória, eu comecei a conviver com ele quase que meio por acaso, assim, quer dizer, um documentário que ele estava fazendo com o Jabor sobre o Festival da Canção, o Festival Internacional do Cinema, em 65, no Rio de Janeiro. Chegou lá uma noite, precisavam de alguém para carregar a bateria para o Dib. Coisas que hoje em dia são difíceis de entender, né? Quer dizer, com essas câmeras que a gente está fazendo os filmes hoje em dia, naquele dia uma bateria pesava, não sei, 4, 5 quilos, era um trambolho a bateria da câmera. Então, uma das funções do assistente
era ficar atrás do Dib com a câmera pendurada, com a bateria pendurada no seu ombro, para ele poder manejar a câmera. Então teve uma noite lá que eu fui convocado para ser o carregador da bateria. E aí começou, digamos, uma relação de amizade que foi me levando a outros filmes com ele. E aí, digamos, eu participei da filmagem do Terra em Transe, onde eu pude ver ele trabalhar com bastante tempo, ao longo do tempo, ver tudo que ele fazia, e aí vendo esse balé, digamos, da câmera, ali, na minha lembrança, muito instigado pelo próprio Glauber, quer dizer, eu lembro do Glauber, não sei, quase que empurrando o Dib, vai Dib, volta Dib, quer dizer, essa lembrança que eu tenho. Eu estive achando aquilo, é sempre a lembrança que sempre que eu penso no Dib, eu vejo o Dib rindo. Quer dizer, eu não lembro muito do Dib mal-humorado, achando aquilo chato. Ele, quanto mais complicado fosse, mais graça ele achava. Aí depois passamos alguns anos assim convivendo, mas sem voltar a trabalhar juntos. E aí em 1970 aconteceu, o Dib se estabeleceu como fotógrafo, né, fez os filmes do Domingos de Oliveira, do Nelson Pereira dos Santos, outros filmes do Kaká, como diretor de fotografia, se consolidou assim como grande fotógrafo do cinema novo. E aí, em 1970, no Festival de Berlim, o Filme Brasil está representado por 3 longas-metragens: Os Deuses e os Mortos, Os Herdeiros e Juliana do Amor Perdido, os 3 filmes fotografados pelo Dib. E o Dib, então, digamos, convidado a ir ao festival. Não sei quem era na época, acho que não era Embrafilme ainda, talvez fosse Lince, alguma coisa desse tipo. E o Dib vai para Berlim. E lá, tem um diretor alemão chamado Peter Fleischmann, que tinha feito um filme chamado Cenas de Caça na Baviera, o jovem cinema alemão, fica totalmente fascinado pelo Dib e diz assim: não, você não vai embora da Alemanha, você vai trabalhar comigo. Então o Dib fica, digamos, durante um ano praticamente na Alemanha, faz primeiro um documentário com esse diretor. Aí, quando eles acabam o documentário, eles constatam que é difícil a comunicação, porque o Dib não falava nenhuma língua, e aí vão começar a fazer um longa-metragem. Então, como resolve isso? Aí o Dib, alguém lá sugeriu: não, traga um assistente do Brasil que fale línguas, que trabalhe também como intérprete. Então eu fui, digamos, um dia eu estou ali meio pensando o que eu ia fazer da vida, toco o telefone, e o Dib diz: não, eu estou aqui, estou em Munique, e eu preciso de um assistente de câmera, você sabe falar inglês, não sei o quê e tal, você pode vir para cá, mas você tem que estar aqui depois de amanhã. E essas coisas, quando você tem 20 anos, você faz, né? Tá bom, estou indo. Aí fui para a Alemanha. E aí foi uma experiência inesquecível, que consolidou a nossa amizade para sempre, porque passamos, sei lá, foi um filme que durou 5 meses. A gente, na verdade, no início era para ser um filme de 7 semanas, mas o filme foi se desdobrando. Começamos em agosto, acabamos em dezembro. Só nós dois ali no meio da equipe totalmente alemã. O Dib, digamos, foi conquistando, assim, aquela equipe foi conquistada de uma maneira, assim, as pessoas... No início, até que o maquinista, por exemplo, achava estranho não usar o carrinho, sabe? Assim, o cara, ele chegava, montava o carrinho e tal, o Dib pegava a câmera na mão e dizia: não precisa do carrinho, não. Mas no final, era todo mundo, era só aplausos para o Dib. Eu lembro de fazer planos. Esse é um filme chama-se Os Sinos da Silésia. É um filme que até nem aparece na filmografia do Dib, as pessoas parecem que nem sabem que o Dib fez esse filme, mas é um filme que foi produzido lá pela United Artists. A minha lembrança é que a gente fez planos, porque Os Deuses e os Mortos, talvez, do ponto de vista de operação de câmera, seja o filme mais complexo do Dib, quer dizer, onde há o filme mais coreografado, digamos, que o Dib atuou como operador de câmera, foi Os Deuses e os Mortos. Mas nesse filme, lá na Alemanha, eu lembro que era
toda hora, digamos, assim, eu lembro, assim, uma choperia daquelas alemãs, e não, mas eu queria fazer um traveling assim por cima da mesa. E aí, como é que eu digo? Não, é fácil, a gente bota um tapete em cima da mesa, eu deito de barriga em cima do tapete, seguro a câmera e o Lauro vai me empurrando pelo pé atrás. Então, era uma coisa que era... E lá fomos nós fazendo o plano, entendeu? E deu certo, as pessoas levantavam as canecas de chope e acabava no close de quem estava na cabeceira. Então, a lembrança que eu tenho é de ter feito com ele nesse filme muitos planos, chegar de carro, descer de um carro, andar um quarteirão, entrar num prédio, subir um andar de escada, abrir a porta, entrar no apartamento, e tudo isso de uma maneira assim muito lúdica, não tem outra maneira de dizer. E para mim foi muito importante porque ele, como eram só nós dois, assim, fez uma liga ali muito forte. Então, que não era só o trabalho, era sobre o Brasil, sobre o cinema brasileiro, sobre fotografia, quer dizer, os assuntos eram de toda ordem, vamos dizer assim. Então, eu sempre digo que, talvez eu nunca tenha dito isso até publicamente, mas, quer dizer, quando eu fotografei o São Bernardo, que foi, né, digamos, na volta desse trabalho, eu estava com essa experiência muito fresca na cabeça, quer dizer, eu tinha aprendido muitas coisas com o Dib, tinha trocado muito com o Dib. O Dib era um homem assim, extremamente generoso, que compartilhava todo o conhecimento dele com os assistentes, que tinha uma outra coisa muito legal no Dib, é que ele gostava de ver os assistentes dando certo, quer dizer, ele torcia pelo assistente, quer dizer, não era, numa época até que isso não era assim muito comum, ele empurrava os assistentes para fazer as coisas. Então, quando foi o São Bernardo, por exemplo, que o Carlos Barreto ia fotografar, depois não foi, depois fui eu lembro que o Leão ligou para algumas pessoas para dizer, o que eu faço? E o Dib foi uma das pessoas que disse, não, Lauro faz, Lauro está pronto para fazer. Então, ele tinha essa... Mas também tinha coisas engraçadas, né? Porque quando eu lembro, voltando ainda para a história da Alemanha, eu lembro que a gente começou a filmar no verão, e aí foi ficando, né, aquele frio, aqueles dias que a luz não saía e tal. E aí chegou assim em novembro, dezembro, de repente o Dib pega o fotômetro assim do lado de fora, e o fotômetro não mexe. Aí, naquele tempo, os filmes eram muito pouco sensíveis. Então, o Dib disse assim, bom, só tem um jeito, eu preciso aqui de 4 arcos, a luz que a gente usava na época para exterior dia. E aí causa uma perplexidade no alemão, mas como? Me disseram que você não usava luz, como é isso? E ele falou, bom, mas no Brasil tem sol, no Brasil faz sol, aqui não faz sol, aqui eu preciso de luz artificial. Então eu estou falando isso até porque eu acho que o Dib tinha ele atendia os filmes, e ele tinha, digamos, o domínio, digamos, da profissão de uma maneira muito completa, a meu ver. E o Dib tinha uma outra coisa também, que ele trafegava muito bem de todos os gêneros. O Dib fez televisão, fez documentário, fez ficção, fez propaganda, quer dizer, o Dib andou em todas as áreas. O Dib foi um dos responsáveis pela montagem das equipes daquele programa, o Globo Repórter, que foi a tentativa de levar um grupo de pessoas que faziam cinema para dentro da televisão, para a Rede Globo. Então, a convite do Paulo Gil Soares, com quem ele tinha fotografado algumas coisas, e é engraçado, até abrindo um parênteses, que o Paulo Gil, houve um momento que o Paulo Gil achava que era uma mistificação o Dib. Imagina, qualquer pessoa pega a câmera e faz o que ele faz. Vocês ficam falando do Dib e tal. E aí o Paulo Gil resolveu isso. É só pegar um cara aí da Agência Nacional um pouquinho mais forte que faz a mesma coisa. Então, ele arranjou essa pessoa, que eu não vou lembrar quem era, e desistiu em 48 horas. Quer dizer, em 48 horas ele percebeu que esse rapaz, que era um cinegrafista bom, tal, não era capaz de fazer o que o Dib fazia. E aí ele começou a trabalhar com o Dib, eles ficaram super amigos,
e o Paulo Gil é que leva o Dib para a televisão. E na televisão o Dib fez com o Eduardo Coutinho, aquele filme do Imperador do Norte, lá, como é que chama? Teodorico. Fez com o Walter Lima documentários sobre, acho que tem um sobre medicina popular, tem um outro sobre a seca que ele fez com o Walter Lima. Então ele criou uma amizade com o Walter Lima que vai dar, digamos, essa parceria aqui na Beira do Delírio. Estou tentando aqui lembrar das coisas, né? Vou ter que perguntar daqui a pouco, mas deixa eu só completar aqui as coisas que eu ainda lembro. Eu acho que o Dib tem, assim, o Dib foi... ele, quando chegou na década de 80, ele teve um acidente em casa, assim, ele caiu de casa, quer dizer, e aí foi uma escada, ele estava numa obra em casa e caiu e bateu com a cabeça. Isso atrapalhou muito ele, quer dizer, ele ficou bastante prejudicado, assim, fora do ar durante uns 2 anos, na verdade, praticamente sem trabalhar. E aí ele começou a puxar o freio de mão, assim, quer dizer, ele começou a trabalhar menos e pensar nas coisas que ele queria fazer, o que ele queria fazer, mas continuou sendo generoso ao ponto, assim, eu sempre digo assim, nunca vi ninguém tão generoso com os ex-assistentes, porque quando chegou em 85, quando o Rui Guerra faz a Ópera do Malandro, o fotógrafo é o Antônio Luiz Mendes, o Dib é convidado para fazer a câmera do filme. Ele vai e faz, achando aquilo divertido. Ele diz, que ótimo. E era um filme de grandes cenários, com muita luz. Então ele ficava assim, esperando o Dr. Luiz montar. Dizia assim, que encrenca, hein, Antônio? Se vira. Ele se achava assim, se divertia com a ver do ex-assistente naquele aperto de ter que iluminar aquelas coisas todas, e ele só tinha que fazer câmera, ele estava achando ótimo aquilo. Então ele foi, digamos, ficando mais calmo. Depois ele atuou como professor na Gama Filho durante muitos anos também, formou mais pessoas. E aí aos poucos foi saindo de cena, mas é um personagem inesquecível para mim. Então você agora pergunte você, ou alguém quiser fazer perguntas. Tem um fotógrafo do Globo Repórter que também fez o... Eu vou lembrar do nome dele, Sérgio. Lembra? Eu te perguntei uma vez, um fotógrafo do Globo Repórter que também fez o curso do ar sobre história. Deve ter sido o Dib que levou ele. Esse eu não sei quem é. Um que é velhinho, mora no Jacarepaguá. Não estou lembrando agora. Mas é interessante essa informação, que foi ele que montou a equipe de fotografia do Globo. Você também sabe. Eu cheguei a fazer um Globo Repórter convidado pelo Dib. Ah, é? Qual? Chamava-se Domingo de Oliveira, chamado Aldeia Global. Naquela época ainda chamava Globo Shell. Começou com o Globo Shell, depois virou Globo Repórter. E 16. Filmava 16 e revelava dentro da própria televisão. Tinha um laboratório dentro da televisão para revelar os filmes. Não, era para o X, Double X, eram os filmes normais. Mas a gente começou a levar, eles ainda usavam a Oricon na televisão. E a gente elevou as áreas, a gente começou a levar o material de cinema para dentro da televisão. Então, tem vários, quer dizer, tem vários colegas que foram assistentes do Dib, né? O Dib dizia que a coisa da câmera na mão, o Dib dizia que o único que tinha aprendido totalmente era um que morreu muito cedo, que era o Rogério Noel, que fotografou a Cupa, o Monjoazias, fotografou o Irá, fotografou 3 longas-metragens, e depois teve um acidente e morreu muito moço. Mas ele dizia assim, não, o único que entendeu tudo de como é que eu faço câmera na mão é o Rogério. A gente ficava morrendo de ciúmes e invejas, assim, mas ele dizia, porque ele tinha uma coisa da desassociação do corpo, né, das pernas e do tronco, que era uma coisa espantosa, como ele fazia. Ele conseguia... Quer dizer, né, que a passada não repercutisse, digamos, na câmera, né? Ele conseguia separar de um jeito
Isso, aí tinha uma coisa que eu nunca entendi, digamos, eu consegui fazer a minha versão da minha câmera na mão, mas igual a ele, segundo ele, só o Rogério era a pessoa que tinha aprendido. Ele conheceu pessoalmente a obra de Edgar Brasil? Não acredito, Calil, não lembro de falar de Edgar Brasil com ele. O Brasil morreu em 54, anos 50. Eu acho que não, Calil, porque eu acho que o Dib, se não me engano, começa na televisão em 58, 59, pelas minhas contas. E ele vinha de outra, quer dizer, ele veio do mundo rádio, vamos dizer assim. Limite que limite no passado. Não. E o Dib, engraçado, o Dib não via muito filme. O Dib não via filme. Assim, isso é uma conversa que eu raramente tive com o Dib. Vá ver tal filme, veja tal filme. Nunca houve esse tipo de conversa. Ele via, às vezes, porque tinha fotografado o filme e tal. Mas ele não... Não, eu diria que não. Eu diria que ele tinha da nossa turma, dos filmes brasileiros, ele acompanhava o que as pessoas estavam fazendo. Mas ele não... quer dizer, não estou dizendo que ele não fosse ao cinema, mas ele não era uma coisa que estava na ordem do interesse dele. Ele tinha uma coisa, eu tenho uma coisa curiosa, ele fez um curtinho que ele fotografou. Eu não era escondido, né? Então, você tinha oportunidade ali, até que no minhocão, sabe? Mas a primeira coisa engraçada, que ele não gostava, porque já era, como era documentário, tinha uma página 16 e outra digital. Ele não gostava por causa da leveza da câmera. Porque ele gostava de trabalhar no contrapeso, então ele achava que aquela câmera era muito leve. Ele se sentia mais confortável, isso eu achava muito curioso. Trabalhar com uma câmera... Não, a qual ele estava habituado. Né? Exato. E que ele já tinha todo o equilíbrio do corpo. Quando ele chegava uma câmera leve, ele desbalançava, né? Mas, que eu acho que uma questão interessante para ele, como assistente que ele trabalhava, ele gostava do aspecto familiar. É algo que eu sinto a turma do cinema novo, mesmo cinema marginal. Quando você conversa, a grande maioria, o fulano, Beltrano, é um interesse familiar, né? E talvez, eu estou pensando isso, eu estou especulando aqui, na relação dele, por exemplo, com os assistentes, não tinha um pouco isso também? Não, eu só posso, o Dib, para mim, era um irmão mais velho. Ele estava ali, sempre que eu estava, ligava para ele, estava com ele. Ele era muito acessível a todos nós. Quer dizer, quando você começou a falar da coisa da câmera, eu lembrei que ele preferia adoecer a câmera flex. A câmera flex encaixava no ombro, ele preferia ter a câmera solta nos braços. Isso era uma coisa que ele preferia. Mas ele tinha uma capacidade, quer dizer, ele fazia coisas, quer dizer, que ele fazia o foco dele mesmo, porque era uma coisa que ele tinha trazido da televisão, quer dizer, ele não queria assistente por perto, assim, com a mão pesada. Você começava a fazer foco para ele, não está pesando, sai, tira a mão aí, deixa que eu faço. Então tinha isso, então você tinha que aprender a fazer o foco. A gente usava na época uma tesoura cirúrgica que a gente prendia assim na lente, a gente ficava de longe assim, puxando o foco, então você tinha que aprender a não pesar na câmera. Ele tinha uma outra coisa fantástica que ele fazia, que isso que as câmeras fazem automaticamente hoje. Ele mudava o diafragma sozinho no olho. Quer dizer, ele conseguiu estabelecer um padrão para ele de qual era a luminosidade no visor da câmera, que significava que a câmera estava bem exposta, que o filme estava bem exposto. Naquela época a gente só tinha 1 ou 2 negativos diferentes, então ele mais ou menos sabia, bom, tem que estar mais ou menos assim para ficar bom. Então ele corrigiu o diafragma sozinho, e às vezes não dava muito certo, e aí até tem uma passagem engraçada, quando a gente estava na Alemanha, que um dia a gente passou em algum lugar, ele viu assim, aqueles espelhinhos de dentista, de olhar o dente, e ele entrou e comprou 2 espelhinhos daqueles. Aí eu disse, o que é, Dib? O que você vai fazer? Não, estou aqui com a ideia, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um espelhinho na lente, um outro espelhinho aqui do lado, então eu vou abrir o olho esquerdo e vou ver qual é o diafragma
que está na lente e vou poder corrigir. E eu disse, é mesmo? Não. Aí ficou lá, construindo essa geringonça. E aí, um dia eu cheguei lá, não sei quando era para estar pronto, e ele estava muito desapontado. Ele disse, o que foi? Não deu certo. Aí, por que não deu certo? Não, porque ele constatou que o nosso foco é o mesmo nos dois olhos. Que ele não podia, porque ele não podia tirar o foco da cena para olhar o foco na lente. Ele não conseguia fazer isso. Ele, na cabeça dele, ele ia conseguir, digamos, continuar enquadrando com o olho e conferindo aqui o diafragma com o outro. Então essa invenção é uma invenção que não deu certo, digamos, com o Ghibli. Mas ele não, isso que eu digo, é o tipo de pessoa que estava sempre procurando, né? Mas tinha uma fama de que, eu tinha ouvido falar, de que ele filmava com o outro olho. Ah, sim. Não, o olho esquerdo estava sempre acompanhando o fora de quadro. Quer dizer, ele sabia sempre para onde o outro. Não, porque ele é um ator que está entrando em quadro, que ele precisava reenquadrar, quer dizer, ele estava sempre atento ao entorno. Mas ele não conseguia era dividir o foco, né? Isso ele não conseguia. Mas esse olho aberto é muito importante para o cinema. Fundamental. E ele, não, eu lembro, assim, na Alemanha também eu lembro desse filme, que a gente chegou a um certo momento, e ele disse um dia lá, eu lembro, ele virou para mim, disse, não, mas hoje quem faz a luz é você. Quer dizer, ele tinha esse tipo de generosidade, quer dizer, de, não, como? Não, vai lá, você sabe fazer, vai lá, faz, depois se tiver alguma coisa errada eu corrijo. Então ele tinha essa leveza no trabalho, aí eu fui lá, botei lá as luzes que eu achava que devia ser, chegou lá, corrigiu um pouquinho e vamos filmar. Eu lembro assim do meu orgulho, puxa, passei no teste e tal. Então, por isso que eu digo que quando eu fui fazer o São Bernardo, eu tinha tido assim, uma intensiva com o Ghibli que me ajudou muito, a coisa de destelhar casas, coisas desse tipo. E não usar. Então, não, aí é uma mudança que foi acontecendo com o próprio cinema, né, Calil? Quer dizer, na época você não podia usar luz, né? Aos poucos as pessoas foram pedindo para você usar luz, né? E acho até que quando os filmes ficaram meio grandes, o Ghibli começou a não achar graça. Eu acho que quando o filme começou a perder esse lado família que você está dizendo, acho que o Ghibli já não achava tanta graça naquilo. Ele gostava daquela turminha ali fazendo os filmes e tal. É um ritual, né? Porque eu fico pensando, o preço da película e o cuidado que se tinha com a cena montada era muito grande. Nesse documentário ele fala, e ele costuma falar também, que é como que é curioso, na hora que você tem que criar é muito caro, né? Hoje ainda existe o silêncio das pessoas, tem horas que passam em frente da câmera, né? Então aquele lugar sagrado não se passa, a câmera está no tripé, né? Não se passa mais em frente da câmera. O diretor está montando a cena com o elenco, o diretor de fotografia, as pessoas precisarem ter assistente para isso. E na hora do ação, aquele silêncio sagrado. Então ele gostava muito, então ele falava, é incrível, a gente fica naquela bagunça, de repente está a ação, e como em alguma circunstância ele gostava de não estar na câmera para ver toda a movimentação unida para uma coisa acontecer. Então, essa película, a dificuldade, ela cria, não sei se você sente muita diferença, além do tamanho das equipes, é claro, porque era, né, mas a concentração de que algo está sendo feito. Então agora vamos todos para esse algo. Entendeu? Mas ele era um dos maiores bagunceiros, né? Eu sei. Quem fazia bagunça era ele. Ele ficava instigando todo mundo e quando todo mundo aí se distraía, ele, né? Então ele era bem malandro. Fora as malandragens dele à noite, né? Tem todas umas lendas, né? O que ele fazia à noite. Bom, ele tem várias histórias, mas não sei o que mais assim falar dele, assim. Você quer fazer alguém quer fazer alguma pergunta? Colorido. Não, ele já tinha feito os filmes, Os Herdeiros, Os Deuses dos Mortos, mas aí tem uma história engraçada. Eu lembro quando
a gente fez o nosso primeiro teste assim, de fotografia, câmera, filme, mandamos revelar e tal, e fomos assistir ao material filmado na Alemanha. Na verdade, era um filme feito na Alemanha e revelado na França. O material ia na LTC, que era um laboratório francês, ia para a LTC e voltava. E aí nós fomos os dois ver a projeção. Aí só o Dib disse assim: mas eu fiz igualzinho ao Brasil e está com cara de filme europeu. Quer dizer, tínhamos usado o mesmo filme, a mesma câmera, o mesmo filtro, só que com aquela luz difusa, né, do inverno europeu e tal. Ele disse assim: mas ficou com cara de filme europeu, Lauro. Então, era assim o Dib. Ele não tinha... E nesse filme ele tinha muitos recursos e tal. Mas você falou tamanho de equipe. Nesse filme eu era assistente, sozinho, era o único assistente, era intérprete e era fotógrafo de cena do filme. E a gente achava normal, eu estava vindo para cá, estava pensando nisso. Nunca me passou pela cabeça achar que eu precisasse de mais. Hoje em dia, né, meus assistentes têm cada um o seu assistente, né, uma equipe hoje em dia... vem 1 mais 4, vamos dizer assim. Então, daquela época a gente fazia. E tinha muito negativo nesse filme. Eu lembro que o único pedido que eu fiz era que eu tivesse 10 chassis. Então eu carregava de manhã 10 rolos e na hora do almoço mais 10 rolos. Que aí pronto, a gente filmava assim. Depois eu ainda trabalhei com o Dib Quando o Carnaval Chegar, que eu já tinha feito São Bernardo, mas estava ali num momento complicado, e o Dib disse: não, você precisa trabalhar. Foi lá em casa, ele disse: não, você não pode ficar em casa, vem trabalhar comigo. E aí me levou para fazer Quando o Carnaval Chegar, como assistente dele. Mas aí no meio do filme o Jabor me convidou para fazer o Toda Nudez Será Castigada, e aí ele disse: não, então tá bom, pode ir, vai fazer o Toda Nudez. Então ele era assim, velava por nós. Eu queria, Lauro, se você pudesse, você chegou a comentar um pouquinho no Menino da Calça Branca, né, que o Dib falou que o Sérgio falou, né? O menino dá uma cambalhota, ele perguntou se podia dar uma cambalhota junto, né? Eu queria saber, se você puder discorrer um pouco mais, sobre o quanto o Dib, com a habilidade que ele tinha, alterava o que os diretores tinham enquanto decupagem na cabeça. Assim, como que, mesmo ali no calor do set, ali, se acontecia muito isso, assim, se ele fazia os diretores repensarem mesmo os planos que iam ser feitos. Eu acho que variava de diretor para diretor, Maurício. Quer dizer, eu acho que hoje, quando eu estava vendo esse filme aqui hoje, eu sinto a presença do Walter ao lado do Dib o tempo inteiro. Quer dizer, na decupagem, na maneira de filmar e tal. Quando eu penso, sei lá, no Glauber com o Dib, eu sinto a energia do Glauber junto com a do Dib. Agora, uma coisa que eu lembro era isso, quer dizer, quando às vezes começava a conversa, ele gostava de tornar os planos mais complexos e muitas vezes ele resolvia os filmes para certas pessoas. Para as pessoas mais inexperientes, ele pegava a câmera e filmava. Quer dizer, ele não era, digamos que eu acho que assim feitos os diretores, digamos, alguns deles, né, evidentemente, não dominavam a questão da decupagem. Eu acho que o Dib também não tinha esse domínio. Quer dizer, a solução do Dib era, então, pegar a câmera e filmar tudo que ele tinha que filmar na cena. A cena é essa. O plano sequência. O Dib é o rei do plano sequência. Então, se você pega... Não sei se vocês chegaram a ver aquele documentário Iluminado, vocês chegaram a ver, dos 5 fotógrafos. Quer dizer, a sequência que ele mostra... Ele mostra como ele monta uma cena. Então, esse era o jeito do Dib filmar. Não, isso você não conhece esse documentário? É um documentário feito com 5 fotógrafos, o Dib é um deles, que a moça que fez, ela escreveu uma cena e pediu 5 interpretações da mesma cena. É uma cena assim que ela escreveu
E para mim é a melhor coisa daquele documentário, quer dizer, a maneira que o Dib chega, dispõe o casal, vocês vão entrar aqui, eu vou vir com a câmera aqui, eu vou na cara de vocês, aí ele mostra a arte dele ali rapidamente e sem nenhuma mistificação, né? Quer dizer, ele não, o Dib tinha isso, ele não mistificava o que fazia, ele achava aquilo a coisa mais normal do mundo, não era uma brincadeira. Mas acho que ele... E eu vou te dizer mais, eu não sei se ele gostaria que eu dissesse isso, mas acho que eu posso ter... Em alguns momentos eu lembro dele se queixar disso. Quer dizer, de que as pessoas estavam abusando, digamos, como é que chama? Desse talento dele, vamos dizer assim. Não, os caras não... Eu lembro, por exemplo, e tinha uma outra coisa no Dib que era muito interessante, que era... nessa generosidade dele, a gente conversava sobre os diretores. Então, digamos, eu fotografei filme com o Jabor, ele fotografou o filme do Jabor, eu fotografei filme para o Leon, ele trabalhou com o Leon também. Então, e eu lembro, por exemplo, dele, antes de eu fazer o próprio São Bernardo, dele falando bem do Leon Hirschman, por causa da falecida, onde ele tinha feito câmera. Ele disse, não, o cara chega, sabe, diz onde é que vai a câmera, o que precisa, o que a câmera faça. Então ele tinha essa... E tem outros que não chegavam lá, e aí, Dib, o que eu faço? Aí ele pegava a câmera e filmava. Só que o plano sequência criou várias armadilhas, né? Que depois os filmes não se editavam, ritmos, vários problemas. O plano sequência era uma solução até a página 2 só. Então, aos poucos, acho que até quando, não sei se os professores aqui concordam, mas aos poucos, na medida que os cineastas foram se dando conta que o plano sequência não resolvia, o próprio talento do Dib foi sendo um pouco, digamos, foi sendo abandonado, vamos dizer assim. E aí é uma hora que ele vai fazer propaganda, que ele vai fazer televisão, ele vai fazer outras coisas. E eu tenho outra coisa, nas últimas vezes que eu tive com o Dib, eu fui visitá-lo com o Zé Ventura e com o Antônio Luiz. E aí eu já tinha uma câmerazinha digital, assim, pequenininha. E aí eu peguei a câmera e fiz um filmezinho, assim, da gente e tal, aí entreguei para ele, aí ele teve exatamente essa reação que você estava contando, ele olhou aquilo. E aí, daqui a pouco, a gente abandonamos aquilo. Daqui a pouco ele falou assim, vamos matar a saudade da câmera? Aí ele tinha uma 2C na casa dele, ele tinha uma 2C dele que ele tinha comprado. Aí fomos lá dentro, aí ele abriu a caixa da câmera, tirou a 2C dele, e aí ele já estava, digamos, né, com 70 e muitos anos. Aí eu achei que ele disse assim, antigamente eu não achava que ela pesava tanto. Agora ela está pesada. Ela engordou. Então ele começou talvez a... Não, e ele andou fazendo várias coisas para a TV educativa no Rio, com essas câmerazinhas menores. Aí ele adorava usar, todo mundo fala, não usa nada automático. Ele, para sair e entrar, vamos usar automático, né? Não vamos... Automático é ótimo. Isso é uma... Não, a câmera tem que ser, né? A gente tem que mexer com... Vamos no automático. Não, tem certos planos que o automático é a melhor solução. É só alguém que tem muita segurança do lugar que está para falar, não, deixa que agora ela faz melhor, né? É verdade. A gente está no primeiro ano da faculdade aqui, né, de audiovisual, e um dos trabalhos que eu tive que fazer foi sobre a decupagem da cena do Delírio, da Moran, que é que ela está na festa e descobre que o bebê foi sequestrado. Qual cena que ela entendi? Ela descobriu que o bebê foi sequestrado e saiu procurando na festa, falando, cadê, não sei o quê. Aí eu queria saber mais como que foi essa cena, porque eu lembro que quando eu estava fazendo o trabalho, eu pensei, nossa, achei muito boa. Porque vai a câmera aproximando, aí depois ela volta e vai acompanhando ela na escada também. Não, mas é que eu não participei do filme, então é difícil responder. Mas eu acho que esse filme tinha muito improviso, esse filme. Eu acho que... Não só no câmera. Não, geral. Não, eu digo no sentido, vai, Dib, volta, Dib. E acho que depois a própria montagem, é o Maír, né, que montou ou a Mauri? É o Maír, né, um dos dois, não lembro. É Maír Tavares ou é a Mauri Alves? Eu acho que
É uma ilha, né? Eu acho que os dois, talvez. Não, eu olhei. A lembrança que eu tenho é do Maíbe dizendo que foi uma encrenca essa montagem. Quer dizer, que não foi uma montagem, um filme estruturado, digamos. Acabou de ser inventado na mesa de montagem. O plano final do filme é trucagem ou é sobreposição? Não sei, cadê? Porque Eu diria trucagem. trucagem é muito ruim no Brasil, você lembra? Deixar sempre sombra, máscara. Mas é que, como é 16 ampliado, aí ele, digamos, aí eu acho, A e B, e aí eu acho que resolveu aí, acho que foi aí. Não sabia que assim. É, que eles foram, tem muito 16, no filme do Carnaval, é 16, né? Tem mais grão. E isso na Copa 35, o grão dos 16, que aqui some, na verdade, ele é muito evidente, assim, é muito bonito. Eu fiz uma cópia lá para a Cinemateca uns 3 anos atrás, eu marquei a luz do filme e tal. E o filme é muito bonito, a textura do filme, a cor da boate, aqueles trens passando. Eu lembro que foi um esforço de produção que foi iluminar os arcos da Lapa, por exemplo. Aquilo, eu lembro de encontrar com o Dib, isso quer dizer uma pergunta? Não. É? Não. Eu lembro de encontrar com o Dib e ele está catando refletor pelo Rio de Janeiro, que eles tinham contado lá, ele e o Chiquinho, que estava trabalhando com ele, o Chico Balbino nessa época, tinham contado quantos arcos, aí digamos, precisamos de 120 refletores de 1000 watts, e aí estavam recolhendo refletores pelo Rio de Janeiro, e aí a produção só tinha, pela minha lembrança, condição de alugar aquilo tudo por uma noite. Então, todos os planos do filme que aparecem, os Arcos da Lapa, foram filmados, não sei muito bem como, mas em uma única noite. Então, inclusive tem uns assim, tem uns 2 planos que você vê que deve ter sido em outra noite, que tem uns 2 ou 3 planos que os arcos estão mais escuros, vamos dizer assim quando vaza pelo quarto e tal. Mas eu lembro do Dib se divertindo, não, tem que iluminar os arcos e tal. Desculpa. Você e o Dib passaram por 2 reformas muito grandes na imagem, que foi do preto e branco ao colorido e depois foi da película ao digital. Eu queria saber como foi essa resposta de tanto do Dib quanto a sua para essas mudanças na forma de filmar. Assim. O que vocês sentiram de diferente? Vocês preferem alguma coisa? Olha, quer dizer, eu tive a desvantagem de não ter praticado preto e branco, quer dizer, como fotógrafo. Eu filmei muito pouco em preto e branco, na verdade. O Dib fez vários filmes em preto e branco. E o Dib, eu lembro do Dib, o Dib tinha, né, dessa coisa do Zuckersdorf e tudo mais, eu lembro o Dib tinha um laboratório de fotografia, de preto e branco, estilo. Eu lembro do Dib experimentando, digamos, com papéis fotográficos, variação de contraste no filme preto e branco. Quer dizer, o Dib ele teve, digamos, essa preocupação de dominar a questão um pouco. Ele não dominava a sextometria, mas ele sabia o que ele podia fazer no laboratório, revelar um pouco mais, revelar menos, esse tipo de coisa. E acho que ele, na verdade, passou no colorido meio batido. Eu acho que ele achou que ele devia continuar fazendo o que ele fazia em preto e branco, que ia dar certo. E acho que foi... E a questão da luz natural, né, digamos que era a escola da fotografia do Dib, também facilitava muito isso, né? Quer dizer, então, ele usava pouca luz, a gente destelhava as casas, a gente usava muito a luz que andava pelas janelas. Então, isso também ajudou a dar uma beleza à fotografia colorida dele. E o digital também, acho que o digital foi uma coisa... Acho que o Dib até foi mais ousado do que eu. Eu demorei mais tempo a me convencer que o digital era possível. Eu fiquei esperando uma resposta das câmeras que eu ficasse satisfeito. Pela minha lembrança, o Dib saiu filmando. Assim que apareceu a primeira... O Dib... Eu lembro que a TV Globo, uma época, comprou uma lente que acho que a NASA tinha feito para você filmar com a luz da Lua, uma coisa assim. E tinha uma em Hollywood e outra no Jardim Botânico. Menos de um. Hein? Tinha uma abertura menos de um.
Não, não, ela tinha. Não era essa do Kubrick, não. Essa é do Kubrick, que é menos 7. Não, essa era uma lente que tinha um processamento eletrônico dentro dela, que pegava. É uma pré-lente digital, vamos dizer assim. Ela processava o sinal, mas dava. É uma lente feita para um filme chamado Andrômeda. Não sei se você lembra desse filme. Então, essa lente foi fabricada para esse filme. E aí o Ghibli disse, não, eu quero experimentar essa lente, algum diretor da Globo mandou vir a lente, e de repente estava lá. Aí ele não gostou da lente, eu lembro que ele disse, não, é ruim isso aqui, porque não parece cinema, porque era um sinal meio, digamos, eletrônico, assim. Mas ele não resistiu, ele não, quer dizer, pela minha lembrança, ele não fez nenhum longa-metragem em digital, ele não chegou a fazer isso. Ele fez documentários. Eu acho que o maior trabalho que ele fez em digital foi uma série que ele fez para a Lucélia Santos, na China, né? Eles foram passar a temporada na China, que eu acho que é uma série de 6 ou 7 episódios, e eu acho que esse é o maior trabalho digital que ele fez. Não tenho certeza, mas acho que foi isso. Agora, também tem coisas que tem que pensar no Ghibli, voltando aí como câmera. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre um outro câmera que me lembrei dele, que é a memória de todas as marcações do plano, né? Quer dizer, você fazer tudo isso, assim, então o Rui Guerra marca um plano de 5 minutos, por exemplo, isso é outra coisa do Rui Guerra. Tradicionalmente, a câmera que a gente usava, o rolo era de 4 minutos. Aí o Ghibli descobriu, para atender o Rui Guerra, que se ele comprasse um rolo de 300 metros e dividisse ao meio, daria 5 minutos. E que o chassi da Reflex cabia exatamente 5 minutos. Então ele conseguiu ganhar 1 minuto a mais nos planos que ele fazia. Agora eu lembro por que eu falei disso, para me perder agora. Isso é extraordinário. Não. Então eu estava falando que os planos que ele faz, vocês devem ter visto, Deus dos Mortos, ou pelo menos no documentário da moça, é uma coreografia que tem, vamos dizer assim, 150 posições de câmera, ou mudanças de câmera em relação ao objeto, em relação ao ator, o outro ator que entra e tal. E o Ghibli tinha essa capacidade de memorizar tudo isso, não só de mover a câmera, mas de estar sempre no lugar certo, na hora certa. Isso exige uma concentração, isso não é comum, eu diria até às vezes, em planos muito mais simples, o câmera saía atrasado, saía adiantado, e ele memorizava aquela coreografia toda e executava. E também, que é importante frisar para vocês, numa época que não tinha vídeo assist, não tinha playback, não tinha nada disso. Quer dizer, ele fazia, o diretor olhava para ele e disse assim, tá ok, está feito. E aí, digamos, uma semana depois, ia no laboratório assistir para ver se tinha ficado bom. Então não tinha também então quer dizer, o papel de um câmera feito Ghibli naquela época, não dá para dimensionar, digamos, da maneira que a gente está trabalhando hoje em dia. É muito diferente, E tem a relação dele também com os atores, né? Porque o que se diz é que era muito bom atuar, porque ele falava com os atores, eu te acompanho. Não tem essa marca, apareça aqui, você não tem a marcação da luz. Ele, tudo bem, ele que seguia os atores. É claro que os atores tinham uma marcação também, mas ele não oprimia com a marcação. Então tem uma conversa que os atores adoravam trabalhar com ele, porque sempre existia uma pessoa viva do outro lado, eles sabiam que ele estava lá para cobrir, e não para cobrar que eles cobrassem. Passa a posição de luz, ou não, comida mais quando você falou. Não, mas é que eu acho que ele desenvolveu um estilo de iluminação muito adequado à câmera e à movimentação de câmera que ele fazia. Quer dizer, os filmes dele, de um modo geral, são iluminados de uma maneira, assim, digamos, mais uniforme, se você quiser. Mais difusa, para, digamos, ele poder se colocar onde ele quisesse com a câmera, né? Quer dizer, ele iluminava para o próprio trabalho dele de câmera.
Então, ele tinha isso, e ele não, e isso que você diz é verdade, quer dizer, e eu acho que nessa época, a proximidade da câmara e do ator, depois a câmera começou a se afastar estranhamente, mas fazia parte da coreografia, e dava uma força às imagens, né? Eu lembro, uns anos atrás, quando a gente restaurou o Terra em Transe, e eu estava lá nos estúdios Mega, e é um filme, digamos, de outra época, um outro contexto, etc. Mas eu achei incrível como a galera que estava trabalhando no digital, no telecine, estava fascinada pela força da cinematografia, quer dizer, a intensidade das imagens que ali Glauber e Dib executaram naquele filme. E nesse filme, o Carlos Barreto também iluminava de uma maneira bem discreta para o Dib poder fazer o que quisesse. E o Glauber. E isso era com a Reflex. Não, o Terra em Transe é com a Câmeraflex. Mas ele também, eu não sei por que o Dib preferia. Eu achava a Câmeraflex melhor, mas ele não gostava da câmera no ombro. Não, ele tinha uma coisa que ele dizia, tem até um documentário, acho que no documentário ele diz isso, né, que é, como é que ele diz? Que não é para você prender a câmera no corpo, é para você afastar a câmera do corpo. É a maneira que... Aí dizem que o Steadicam foi inventado só como resposta ao Dib Lúcio, eu acho perfeitamente possível. Não, uma vez eu fiz um plano com ele no documentário, com a Nara Leão. A gente começou dentro de um Fusca, ela vindo de casa, aí paramos em frente a um clube ali que tem no Rio de Janeiro, no Caiçaras, ali na beira da lagoa. Ela sai do carro, aí ele vai andando atrás dela durante 50 metros, entra no clube, entra no bastidor, até, digamos, não ela entrar em cena, porque isso não estava preparado. É aquele plano do, como é que chama? Do Goodfellas, do Scorsese, só que com Steadicam, quer dizer. Então, ele não tinha esse... Porque ele tinha uma coisa que, assim, ele tinha passar a câmera para o assistente. Isso por exemplo, no Deus dos Mortos tem um plano que ele faz isso. Ele levanta a câmera, aí o assistente segura a câmera em cima, ele passa pela porta, pega a câmera do outro lado e continua. Então, ele ficava inventando esse tipo... Hein? Abrir a janela. Ele ficava inventando essas coisas. Assim, como é que eu posso fazer isso? E ele não tinha... Quer dizer, o limite era ele. Acho que era isso. Eu não vi todo o filme do Dib, provavelmente, com certeza, por tudo que você falou aqui. Mas a lembrança que eu tenho dos meus 20 anos, 1970, no Festival de Brasília, em dezembro de Brasília, em que ele apresentou os Vivos dos Mortos, e esse plano, então, que ele, durante 5 minutos, acompanha o alto baixo, e desce, sobe, faz. Eu fiquei perplexo, e até hoje guardo a lembrança da minha perplexidade com aquele plano, porque aquele plano era impossível, completamente impossível. Não estava previsto nenhuma decupagem, um plano enorme, e sobe, desce, vai, acompanha e entra. Só não sei se você lembra desse plano. Até que ele entra com a cara na poça de água amarela, assim, cacau. É um plano inacreditável. Eu lembro como se fosse hoje. Perplexidade geral minha. Não, o Rui Guerra, acho que não diz em algum lugar, o Rui Guerra diz que teve um produtor americano, alguém que viu o filme e perguntou, mas com que equipamento foi feito isso? Entendeu? Exatamente. Ele disse, porque é um espaço que não caberia uma grua, não caberia um Steadicam, só caberia um homem com uma câmera, né? Quem? Não, o Steadicam é mais para cá, imagina. Não, eu estou dizendo, mas não haveria, na época não tinha nada. Você olha os equipamentos daquela época, eram coisas gigantescas. Tem uma lenda, eu acho que é lenda. O que você acha? Talvez você saiba melhor. Que disseram que fizeram coisa de alemão, que foram estudar
cinema brasileiro, menos a câmera. Então foram estudar e falaram, não foi feita por um homem. O que é esse DIB? Não, é uma pessoa. E que isso que motivou convites e coisas, porque assim, o alemão é usado por causa do rigor, né? Então, não, essa câmera não foi feita por um ser humano. Tinha uma lenda dessa. Eu não sei se é verdade. Não, o Zelito Viana diz, como é que é? O Zelito é que conta essas histórias divertidas do DIB. Acho que ele foi numa faculdade nos Estados Unidos e disseram que tinha um grupo pesquisando o DIB, ou dedicado a estudar o DIB, uma coisa assim. Mas eu acho perfeitamente... a gente estuda tudo, né? Então é perfeitamente possível. Não, e ele tem quer dizer, a câmera dele, ela flutua, né, na verdade, né? Quer dizer, porque hoje em dia a gente usa a câmera na mão, eu até brinco hoje em dia que eu ganhei uma sobrevida como câmera na mão, porque hoje em dia quanto mais você sacode, melhor, né? Quer dizer, as pessoas ficam pedindo para você sacudir a câmera. Então eu ganhei... Não, naquela época eu não podia, então eu ganhei aí uma prorrogação assim como operador de câmera na mão, que eu já... mas é verdade, porque a câmera do DIB era incrível, como ela flutua, né? Quer dizer, essa coisa de fazer a passada coincidir com a passada do ator, saber disfarçar o próprio movimento no movimento do ator, quer dizer, ele tinha muita alegria de fazer isso, ele gostava, ele ria, ele adorava roubar as frutas do set, ele tinha coisas assim engraçadas, ele comia assim, tinha uma melancia, ele comia a melancia toda por dentro e deixava, não, só vai aparecer a casca, Lauro, deixa a casca aqui. Aí você chegava lá, estava lá a melancia direitinho, mas a gente tinha comido a parte de dentro. Então ele fazia esse tipo de brincadeira, que era divertido. Não, ele era bem moleque, ele tinha um lado bem moleque, assim, que era... Mas as pessoas levavam na esportiva, todo mundo achava graça. Mais alguma coisa, gente? Não, o Edson fez o curso do Zuckersdorf. Essa é uma revelação para mim, Esther. Eu conheço o Edson, imagina. Então, eu conheço o Edson, mas o Edson fez... Pode ser, não lembrava disso, eu não tinha essa informação. Não, tá... não, ele, quer dizer... A cabeça pode ser... Não, mas isso ele mora... Eu sei até, ele mora em Jacarepaguá, uma coisa assim. E ele perdeu a vista, na verdade, o Edson. O Edson não enxerga mais, coitado. Então... o Edson filmou uma parte do material dos baianos, do Leon. Na parte na Bahia, tal, foi ele que fotografou. Mas eu não sabia que ele tinha feito o curso. Essa coisa do curso sempre tem uns que dizem que foi ótimo, outros que não, né? É engraçado, né? Hein? É. Não, mas eu acho que o DIB ficou ali de assistente, aprendeu, olhou, e depois, inclusive, o DIB, pelo que eu lembro, ficou responsável por tomar conta do equipamento do Arle durante um bom tempo. Pode ser, porque tinha um outro sueco na parada, o Bowling, que era quem cuidava do equipamento. E o DIB se orgulhava muito de montar e desmontar o equipamento. Ele ficava lá brincando de montar e desmontar a 2C. Que era a câmera que... Não, porque a 2C chegou na mão deles via o curso, na verdade. Só que o sueco tinha um blimp ainda por cima, né? Ele tinha ainda a carcaça da câmera. Usava rebatedor, usava tudo. Mas é ótimo você ver o outro usar e depois você diz assim, não, eu não vou usar desse jeito, vou usar de outro. Isso é o maior privilégio.
Não, e pensa, Esther, numa época onde não havia a informação que há hoje em dia. Você não tinha internet. Quer dizer, um livro de fotografia era uma preciosidade. Assim, você ter um livro, um manual de sensitometria, isso era a joia da coroa. Quer dizer. Certo. E tinha o Nagra, mas a relação do Nagra com a câmera não era a melhor possível. Havia câmeras que se relacionavam melhor com o equipamento. Não, mas naquela época não tinha Claire ainda, eu acho. Não tinha, quer dizer, a coisa do som direto, 16 milhões. No Brasil não tinha. No Brasil não tinha, Esther. Não, isso que eu estou dizendo. Muitos. Ainda bem. Não haveria DIB sem Não, haveria do mesmo jeito, imagina, haveria do mesmo jeito. Mas o DIB filmou muita coisa com as câmeras 16mm também. Não, mas eu acho que eu lembro claramente nessa temporada na Alemanha do DIB valorizando a temporada com o sueco. E é uma coisa que eu até te perguntei, porque eu nunca vi ninguém comentar isso. Quer dizer, parece que o DIB não foi assistente de ninguém, né? Quer dizer, eu achei que valeria a pena comentar que há uma formação ali inicial que é importante. E eu continuo achando que vale a pena investir na formação e não sair fazendo as coisas. Bom, Laura, Ok. muito obrigada. A gente te espera aqui em março de novo, né? Tá bom, ok.